Vamos lá, verso 18 diz assim: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo ele alerta veementemente para o fato de que tem muita gente não se identificando, irmãos, com a mensagem da cruz, desinteressados do escandaloso amor de Jesus, não desejando estar crucificados com Cristo. Presta atenção. E nem morrer para o mundo. São características que a palavra do Senhor diz, quando nós conhecemos a mensagem de Cristo, quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo, quando nós conhecemos o reino de Deus, quando há uma verdadeira transformação. E eu venho falando isso aqui, já tem tempo que eu venho falando para a igreja. O Evangelho de Cristo, ele transforma a vida de uma pessoa. Ele faz o quê, irmãos? Ele faz o quê, igreja? Uma pessoa, quando ela conhece o Evangelho de Cristo, ela se converte. Você sabe o que é uma conversão? Faça uma conversão à direita, faça uma conversão à esquerda, conversão adiante. Você vai mudar o seu caminho, você vai mudar a sua rota. Irmãos, o que a igreja, o que Deus colocou para a sua igreja, não falo aqui, mas para toda a igreja. E nós aprendemos que a igreja somos nós e não as paredes. Então nós temos uma missão importantíssima diante de Deus: ser guardião da sã doutrina dele. Ser guardião da sã doutrina. É a obrigação dos seguidores de Cristo conhecer as doutrinas do Senhor. E não doutrina humana, e não doutrina de homem, mas a doutrina bíblica, as doutrinas de Cristo, aquelas que contém na sua palavra. Porque quando nós lemos o Evangelho de Cristo, nós vamos nos deparar, nós vamos ver, nós vamos ter oportunidade de saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês concordam? Diga amém. Então o apóstolo Paulo, quando ele disse, muitos andam entre nós, e até chorando ele diz, que são inimigos da cruz. Quem são esses inimigos da cruz? E quem são os amigos da cruz? Paulo, quando ele estava preso, você lembra da história ou não? Paulo, quando ele estava preso, ele se alegrou e cantou.
para quem não conhece, você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa ler o livro de Atos dos Apóstolos. O nome já diz, Atos dos Apóstolos. Ações dos apóstolos, atitudes dos apóstolos, vida que prosseguiu dos apóstolos. Então, quando Paulo foi preso, a palavra de Deus diz que ele se alegrou e cantou. Ele fez o quê? Se alegrou e cantou. Mas aqui ele repete, né, seu alerta em meio a lágrimas e choro. Afinal, o que precisamos saber a respeito sobre estes, a quem chamou de inimigos da cruz? Os inimigos da cruz, eles se infiltram na igreja. Os inimigos da cruz se infiltram na igreja. Porque a palavra diz, né? Pois muitos andam entre nós. Temos a tendência de pensar que os inimigos, irmãos, eles estão lá fora, né? A classe evangélica ou a classe cristã, ela tende a pensar que os inimigos estão do lado de fora e não do lado de dentro. Mas aí é que a igreja, ela perece. Aí que a liderança perece. Aí que os irmãos perecem. Porque nós vamos levantar guarda no lugar errado e baixar a guarda no lugar errado. E nós temos que ficar atentos ao que alerta a Bíblia. Amém, igreja? Amém, igreja? Aqui dentro infiltram-se inimigos. Tem a cara de ovelha, mas são lobos, roubadores, vorazes, disfarçados de ovelha. Está lá em Mateus 7,15. Está lá em Atos 20, 29. Não são estrangeiros, é gente de dentro, que sabe a linguagem, mas não tem o coração, tem o trajeito, mas não tem a rendição, parecem, mas não são. E a Bíblia, ela alerta sobre isso. Amém, igreja? Então diga comigo, a Bíblia alerta sobre isso. Não são estrangeiros, são de dentro. Mesmo declarando Jesus verdadeiramente como Cristo, ou ungido, ou Messias, podemos reprovar a cruz no momento seguinte. Lá em Marcos 8, 29, 34, conta a história de Pedro. Pedro recebeu, entendeu, concordou, declarou, mas no momento seguinte, o que Pedro fez? Negou, abandonou. Os inimigos da cruz, eles querem desviar a salvação. E a Bíblia diz, o texto diz que o destino deles é a perdição. O objetivo deles é que as pessoas não conheçam a mensagem da salvação. Como fazem isso? Desviando a verdade. Se você prestar um pouquinho de atenção, não precisa ser profeta, nem revelador. Se você prestar um pouquinho de atenção, irmãos, infelizmente está sendo torcido, invertido a mensagem da cruz. A pregação, a ministração, ela tem que ser de libertação. Mas não é só de libertação de demônio, não é só de libertação de doença. É libertação, irmão, qual foi a primeira libertação que o Senhor ministrou para a sua igreja? Qual foi a primeira libertação? Antes das doenças, antes dos demônios, Jesus pregou que a pessoa tinha que se libertar dela mesma. Dela mesma. A partir do momento que ele disse
renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem entendeu isso? Primeiro faz o quê? Renuncia o quê? Renuncia o quê? A você mesmo. Não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é seu carro. Quer bênção? Doe seu carro. Quer bênção? Abra mão de sua casa. Quer bênção? Abra mão da sua renda. Não. Renuncie a si mesmo. Está entendendo isso, igreja? Sim ou não? Os inimigos da cruz não pensam assim. Os inimigos da cruz não pensam assim. Presta atenção que você vai entender. Quando Caim nasce, creio eu que todo mundo aqui conhece a história de Caim e Abel. Quando Caim nasce, Eva declara: adquiri um varão com auxílio do Senhor. É a raiz do humanismo, onde a ação do ser humano está em primeiro plano e Deus aparece como coadjuvante. Repetindo o que Eva falou quando Caim nasceu: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Antes dela falar com auxílio do Senhor, o que ela falou? Adquiri um varão. Presta atenção. Quando Abel nasce, o texto simplesmente diz: deu à luz a Abel, seu irmão. Deu para ver a diferença? Quando Caim nasce, o que Eva disse? Quando Abel nasce, deu à luz a Abel, seu irmão. O que isso tem a ver? Abel significa sopro, fôlego, simbolizando dádiva divina. A história dos irmãos segue a culmina quando trazem oferta ao Senhor. Caim traz o fruto do seu trabalho e esforço na terra. Caim trouxe o quê? Repete isso forte, por favor. Mais uma vez. Bonito isso. Não é bonito isso, irmão? Fruto do seu trabalho e esforço na terra. Deus não aceita. Uá. Olha para mim. Fruto do seu trabalho e esforço na terra. Deus não aceita. Que Deus é esse, gente? Deus não aceita. Que Deus é esse? Ó, quando a pessoa rala, ó, rala. Aí ela conquista uma coisa. Qual é a tendência dela? Fruto do seu trabalho. Fruto do seu suor. Fruto do seu esforço. Lindo isso. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Vamos lá. Abel traz as primícias do seu rebanho, apontando para o Cordeiro de Deus. Deus se agrada. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, irmão, a primeira coisa que ela vai pensar é que Deus faz acepção de pessoa. Vocês concordam comigo? Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, por isso que a Bíblia, irmãos, eu aprendi assim, que a Bíblia foi escrita por homens, como nós, inspirados por Deus, correto? Aí quem vai ler a Bíblia? Homens como nós. E ele tem que ler como? Inspirado por Deus. Senão, o que ele vai entender? Nada.
Ou então ele vai entender o quê? O contrário, como eu estou dizendo aqui para você. Caim, ele apresenta fruto do seu trabalho e do seu esforço. Deus não aceita. Abel apresenta as primícias e Deus aceita. Como é que se explica isso, irmão? Deus não agrada. Aí Caim, vendo isso, o que Caim recebe no seu coração? Inveja. E essa inveja se transforma em ira. E essa ira se transforma em um assassino. Porque ele mata o irmão dele. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o humanismo mata o cristianismo. Você entendeu? Quem é o humanismo nessa história aqui? Quem é o humanismo? Caim. Quem é o cristianismo? Abel. E o que o mundo hoje tenta fazer com os verdadeiros cristãos? Com aqueles que querem fazer tudo certinho. Com aqueles que querem andar certinho. O que acontece com a igreja que quer fazer as coisas tudo certinha? O que acontece com o pastor que quer fazer as coisas tudo perante a palavra? O humanismo mata o cristianismo. Inimigo. Você concorda que dentro da igreja existe carnais? Você concorda, irmãos, que dentro das igrejas existem carnais? Não deveria. Vocês concordam comigo? Não deveriam. Mas existe. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aí no versículo seguinte ele começa a dizer quem são eles. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. O Deus deles são o quê? O ventre. O que isso significa, irmão? Olha para mim, você que trabalha fora. Olha para mim, você que trabalha fora, você que trabalha em casa, você que é um trabalhador. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Porque eu não sou contra trabalhadores. Não sou contra. Porque se eu fosse contra, como é que a igreja vai se sustentar? Ela não recebe doação do governo, o governo não ajuda. Então eu não sou contra trabalhadores. Presta atenção. Só que tem um porém, irmãos. Lá na parábola da semeadura, diz que tem uma semente lá, uma semente que caiu em terra. E que essa terra, ela recebe a palavra com alegria. Mas com o tempo, as coisas do mundo a sufocam. Os problemas da vida a sufocam. Diga para o seu vizinho aí que está do seu lado, direita, esquerda, atrás, na frente, não sei. Diga para essa pessoa, diga assim, você não é máquina. Mas até uma máquina, ela estraga. Até uma máquina estraga. Ela tem que ter uma manutenção periódica. Nós também temos que ter uma manutenção periódica. Senão a gente estraga. Presta atenção, irmão. Já estou terminando. Os inimigos da cruz expõem o que deveria ser coberto. A glória deles está na sua infâmia. Orgulho do que deveriam se envergonhar. Orgulham-se no que não tem glória em si mesmo. Alimentam-se do que envergonham. Principalmente da vergonha alheia. Como abutres. Alimentam-se da carniça. Julgando tudo e todos sumariamente. Sem piedade. Sem o quê? Olha para mim, irmão. O que é isso? Deus diz na sua palavra que Ele corrige quem Ele ama.
Uma coisa é você aconselhar uma pessoa em amor, e outra coisa é você julgá-la sem piedade. Uma coisa é você ensinar, mostrar, dizer, falar, com a intenção dela não se perder. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 11 em diante, diz que as pessoas são corrigidas para não serem condenadas com o mundo. Está entendendo? Diga. Está entendendo? Diga. A cruz veio perdoar, redimir e pagar. Por isso, como disse Paulo, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Olha para mim, igreja, você que trabalha fora, você que tem seu dia cotidiano corrido, a Bíblia diz que é para você viver no mundo como se não vivesse. A Bíblia diz que você que está casado viva como se não tivesse. O que significa, igreja? Que eu tenho que abandonar a pessoa? Que eu tenho que... Você que depende do mundo, viva como se não dependesse. Deus, Ele sabe tudo que está dentro do nosso coração. Ele te conhece. E sabe por que Paulo deu esse conselho aqui, chorando dos inimigos da cruz de Cristo? Sabe por quê? Os inimigos estão restritos à vida terrena. Só se preocupam com as coisas terrenas. Pensam somente nas coisas que são deste mundo. Amam este mundo e tudo que nele há. 1 João 2,15. Amam o dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Ou no extremo da avareza, ou no extremo consumista. Também buscam obcecadamente poder e influência. Lembre-se, mesmo os discípulos, eles também estavam obcecados por isso. Os discípulos, aqueles que andou com Jesus. Jesus anunciou sua morte e em seguida é repreendido por Pedro. Jesus anuncia pela segunda vez a morte e pega seus discípulos discutindo quem era o maior. Outra vez anuncia sua morte. Em seguida, Tiago e João pedem que se assente à direita e outra à esquerda. Inimigos da cruz fazem isso. Em meio ao brilho do amor de Cristo na cruz, querem se sobressair, querem se aproveitar, querem tirar vantagem. Por 3 vezes, Jesus anuncia a morte dele. Para encerrar aqui, irmãos, a palavra. Por 3 vezes Jesus anuncia sua morte. Um repreende ele. Outros perguntam quem vai ser o maior. E outros brigam para um ficar à direita e outro à esquerda dele. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Eu não sei. Eu não sei se você está entendendo. Quem são os inimigos da cruz, irmãos? São aqueles que estão dentro da igreja, que têm a aparência de crente, de religioso, mas negam a eficácia dela.
cristãos, não é para amar o mundo. Não é para ter amizade do mundo. A não ser o necessário. Que negócio é esse, irmão? De amigo do mundo entrar dentro da sua casa e comer na sua mesa. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Você está entendendo, irmãos? Inimigos da cruz são aqueles que aceitaram Cristo, mas não aceitaram a sua cruz. E Jesus disse: tome cada um a sua cruz. Tome. Quer seguir Jesus, irmãos? Tome a cruz. Tem que tomar a cruz para seguir Ele. Tem que carregar a cruz. Você está entendendo isso? E o que significa carregar a cruz, irmão? O que significava a cruz? Vergonha. O que significava a cruz naquele momento? É isso que eu quero que você entenda. É isso que o Evangelho está dizendo para nós. Buscar as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Guardar o coração. Servir o Senhor com alegria. Tudo que fizer, fazer por isso. Está entendendo? Eu sabia que você estava entendendo. Tudo que fizer, façam por como se fosse pro Senhor.